Olá para você que nunca perde o foco no esporte. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, começando o nosso Top 5 entre Atlético e Cruzeiro, nosso Top 5 do grande clássico mineiro, completando no dia 17 de abril de 2020. Olha, 99 anos de muita história entre os dois grandes rivais, um dos maiores clássicos, sem dúvida, do nosso futebol e, por que não, do futebol mundial, é ou não é? E olha, tem muita história, muito legal, 99 anos. E olha, a primeira partida realizada foi no dia 17 de abril de 1921, no antigo estádio do Prado, numa preliminar, acredite se quiser, de América e Lusitano. O jogo teve vitória do Cruzeiro, 2-0, uma vitória que valeu, inclusive, medalhas como premiação. Mas olha, eu falei aqui, o nosso quadro é um top 5 de grandes jogos, de grandes confrontos entre Atlético e Cruzeiro. Mas, neste primeiro, eu já vou ter que mudar um pouquinho a regra do jogo, porque, claro, para deixar os dois lados equilibrados. Então, vai virar um top 6 para que tenham 3 vitórias do Atlético e 3 do Cruzeiro, 3 marcantes. Na minha opinião, é bem claro, né? Que é bom que fique bem claro isso. É a minha opinião, jogos que marcaram certamente você também, atleticano e cruzeirense, deve saber, né, conhecer, obviamente, esses grandes jogos, mas é uma opinião, são aqueles que mais me marcaram nesses 99 anos, e claro, também acompanhei de perto, década de 90 para cá, obviamente, mas enfim, acho que vocês vão gostar. Então, começando essa lista, vamos lá, o primeiro, hein? O top 6, em sexto lugar, Atlético e Cruzeiro, de 1996, Mineirão recebeu este grande clássico, os dois times fizeram um ótimo campeonato brasileiro naquela temporada, o Cruzeiro era campeão da Copa do Brasil, naquele histórico 2-1 no Palestra Itália contra o Palmeiras no primeiro semestre, o time do Galo era muito bom também na época, e cercado de polêmicas, rivalidade, aquele gol do Palinha, né? O Palinha jogava demais, né? Fez um gol de pênalti. O Atlético empata com o Reinaldo, que saiu apontando para chuteiro. O Reinaldo tinha uma tretazinha na época com algum médico do Cruzeiro, não me recordo agora exatamente, mas ele saiu dando uma resposta a alguém da comissão técnica do Cruzeiro. E no segundo tempo, o Paulinho McLaren, que foi um grande centroavante, fez história no Santos e no Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, dentre outras equipes, fez de cabeça um bonito gol e fez aquele gesto histórico, imortal, né? Que sempre será lembrado, aquele gesto com os braços imitando uma galinha. E, claro, a torcida do Cruzeiro saiu feliz da vida. Só lembrando que depois, embora os dois tenham feito uma boa temporada, né, um bom campeonato brasileiro, ambos foram eliminados por aquele belo time da Portuguesa, um pecado, né? A Luz acabou parando no Grêmio no último jogo, na decisão de 1996, deu Grêmio. A Portuguesa ainda venceu por 2-0 no Morumbi, mas perdeu também por 2-0. E na soma dos resultados, o Grêmio tinha, né, vantagem e acabou tirando o título da Lusa, que tinha Klemer, que tinha Zé Roberto, que tinha Emerson na zaga, que tinha capitão no meio-campo, junto com o Galo, que depois fez história na equipe atleticana, além do Alex Alves, o saudoso Alex Alves, que jogou no Cruzeiro depois, né, no futebol mineiro, e que faleceu, além do Rodrigo, que virou Rodrigo Fabre e jogava demais com aquela canhotinha potente. O Cruzeiro saiu nas quartas para a Portuguesa e o Atlético saiu nas semifinais de 96. Em quinto lugar, quem é que não se lembra, né? 4-0, primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro 2007, o histórico gol do Fábio, né? Tomando o gol de costas do Vanderlei. O Galo, no primeiro tempo, 0-0, e acabou deslanchando na segunda etapa, principalmente na reta final, batendo o Cruzeiro e praticamente já botando a mão no título daquele Campeonato Mineiro, com gols do Éder Luiz, Danilinho, Marcinho de pênalti e o Vanderlei. Logo na saída, né, um cochilo do Fábio, que estava voltando ainda para a meta, de costas para o gol, nem viu o que aconteceu, e coitado do Fábio, né, vai se aposentar daqui uns anos e vai ouvir essa história para o resto da vida, principalmente pelos torcedores atleticanos, né, dos torcedores do Galo. 4-0. No segundo jogo, o Cruzeiro esboçou reação, fez 2 gols, mas o título ficou garantido para a equipe alvinegra.
Em quarto lugar, em 2009, o Cruzeiro fez questão de pagar com juros e correção, né? 2 anos depois, na final do Mineiro, o Cruzeiro devolveu os 4-0 com mais um ainda, fazendo 5 para cima do Atlético e também garantindo o título ali logo no primeiro jogo, com gols do Kleber, que voltaria a imitar o gesto do Paulinho McLaren, feito em 96, abriu o placar. Kleber, gladiador, grande Kleber, né, que teve um bom momento com a camisa estrelada. E depois, quem diria, né, coisas do destino, Leonardo Silva fez 2 gols de cabeça, mal sabia o Léo Silva que seria ídolo eterno também da torcida atleticana, ganharia grandes títulos com a camisa do Galo, mas naquela ocasião, olha, maltratou o time do Atlético, em 2 gols importantes, 2 gols de cabeça, mais 2 do lateral Jonathan, e o Cruzeiro papava ali o título mineiro, indo à forra, né, com o time do Atlético, depois de ter sofrido aqueles 4-0 2 anos antes. No segundo jogo, 1 gol para cada lado, tudo sob controle, o Cruzeiro campeão da temporada. Seguindo em frente, agora no nosso top 3, né, em terceiro lugar, 1999, grandes confrontos também entre Atlético e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro havia perdido em 98 para o Corinthians, fez de novo em 99 uma ótima campanha e pegou o Atlético com um timaço, né? Com o Guilherme, artilheiro do campeonato, 28 gols, e foi um pecado o Atlético também não ter vencido aquele campeonato de 99. Assim como o Cruzeiro, né? Em 98 fez uma excelente campanha, merecia o título, mas do outro lado pegou um Corinthians também, né? Do Lucha, e o Galo depois pegando em 99 o mesmo Corinthians praticamente, só que nas mãos do Oswaldo de Oliveira. Era realmente um timaço, né? O time de Parque São Jorge, e acabou então batendo os 2 mineiros, o Cruzeiro em 98, o Galo em 99. E nas quartas de final desta temporada 99, 2 grandes jogos, né? E o Atlético no primeiro fez 4-2 para cima do Cruzeiro, um jogo cheio de alternativas, o Cruzeiro buscando o empate, chegou a estar 2-2, mas o Galo deslandou depois, deslanchou, melhor dizendo, fazendo 4-2, 2 gols do Guilherme, 2 do Marques, era uma dupla de ataque muito afinada e muito potente, que realmente levou muito trabalho às defesas adversárias. Na segunda partida, equilíbrio de novo, o Cruzeiro saindo à frente, voltando a ficar ali em vantagem, brigando o tempo todo, mas o Galo, depois de 2-2, de novo com o Guilherme jogando muita bola, foi lá e acabou fazendo a diferença, né? Teve gol de peito do Guilherme, um golaço de fora da área, num giro para cima, fantástico, né, do zagueiro do Cruzeiro, e 3-2 também, incontestável para o Atlético, que chegava à decisão e, como eu disse, infelizmente perderia depois para o Corinthians. Grandes jogos, sem dúvida nenhuma. E agora, na segunda posição, né, para a torcida do Galo também matar saudades do título da Copa do Brasil de 2014, naquela sequência fantástica, né, Galo ganhando o estadual, ganhando o Libertadores, o título mais importante da história do clube, um ano antes, campeão da Recopa em 2014, e na Copa do Brasil, depois de grandes jogos, principalmente contra Corinthians e Flamengo, em que o Atlético conseguiu 2 viradas históricas, precisando fazer 4 gols nos 2 jogos dentro do Mineirão, quem é que não se lembra, né? E o Atlético foi buscar e chegou na decisão contra o Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, né? O Cruzeiro era o campeão de 2013, seria bicampeão brasileiro em 2014, e o Galo não deu chances ao adversário. 2-0 no Independência, com Luan e Dátulo fazendo a festa atleticana, e na segunda partida no Mineirão, já também para matar o Cruzeiro ainda no primeiro tempo, aliás, no final da primeira etapa, o gol do Tardelli, decretando o Galo como campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, um timaço, e como eu disse, seria bicampeão brasileiro. Foi aquele ano mágico do futebol mineiro. E agora, para fechar então o nosso top 6 de Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, tinha que ser, né, o de 2011. Fantástico, não valeu o título, mas foi comemorado como tal. 6-1, aquela goleada histórica do Cruzeiro. Dentro da Arena do Jacaré, o Mineirão passava já pelas reformas para a Copa do Mundo, e o Cruzeiro com a corda no pescoço, sob pressão, um campeonato terrível, medonho do Cruzeiro. O Atlético também não fez um bom ano em 2011, né, naquela temporada do Brasileirão, mas já estava mais tranquilo. E o Cruzeiro, na última rodada, precisando vencer o grande rival, poderia ser rebaixado pelo Atlético. Então tinha um peso enorme. Mas, logo no início, o Cruzeiro deslanchou, fez 4-0 no primeiro tempo,
e já estava tranquilo, ainda chegou a fazer mais 2 gols na segunda etapa e decretou essa grande goleada que ficará, né, eternizada sem dúvida nenhuma. Ninguém vai esquecer dos 6-1 aplicados pelo Cruzeiro para cima do Atlético, e o torcedor do Galo fica remoendo, né, porque poderia ter rebaixado o Cruzeiro e, ao invés de rebaixar o grande rival, foi pior, não rebaixou e ainda sofreu uma goleada histórica de 6-1. Então, certamente, na minha primeira colocação do grande clássico Atlético e Cruzeiro, fica esse histórico 6-1 da equipe estrelada para cima do Atlético, dezembro, né, de 2011, 4 de dezembro de 2011, pelo Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Atlético e Cruzeiro, ninguém vai entrar em consenso, né? É impossível. Tanto é que os números dos dois clubes não batem, simplesmente não batem. O Atlético considera 514 jogos com 217 vitórias e 170 derrotas. Já o Cruzeiro faz uma contagem de 496 jogos com 169 vitórias e 194 derrotas. Espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso top 6. Era para ser o top 5, né? Nosso top 5, mas acabou sendo o top 6 para ficar 3 grandes jogos do Atlético e 3 grandes também do Cruzeiro. Curta, compartilhe e deixe também o seu recado aí para a gente. Estaremos sempre trazendo grandes conteúdos, matando saudades aqui no nosso canal do Esporte em Foco. Grandes momentos do futebol para você. Até a próxima. Um abraço.